Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricário. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @NinTomsic. @Ana Ricário. E claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, gente, como é que vocês estão? Então, como eu ia dizer ontem, mas eu fui interrompida pela reflexão regionalista de vocês, eu tenho um amigo que ele foi tirar a carteira de motorista e aí tem o processo lá da prova, teórica, não sei o quê. E aí tem uma parte da prova que o professor vai lá na frente e ele dita frases, né? Tem isso, não tem? Não. Bom, lá em São Paulo teve isso. E aí no caminho pra isso, ele tava na vanzinha da autoescola e a galera, não, porque tem a parte do ditado, não sei o que, do ditado. E ele entrou numa pira na van que eram ditados populares. E ele foi o caminho inteiro da van pensando em ditados populares. Ele chegou na prova, sentou, abriu a primeira folha e começou a escrever ditados populares. E o professor começou a fazer o ditado, que era o professor ditando frases sobre trânsito, todo mundo fazendo, e ele escreveu ditados populares. E esse era o teste psicotécnico que ele não passou. Ele não passou. Claro que não. Ele não pode dirigir um carro, porque ele é maluco. Água mole em pedra dura, tanto faz até que... Que história louca de Pessoa alguém precipitada, louco. maluca. Tipo, imagina você tá numa aula, numa prova e uma pessoa tá falando lá na frente e você ignora. Tipo assim, tinham todas as referências de que era pra ele parar. Inventa uma coisa e você chega na prova mais importante da semana que você vai fazer, você escreve qualquer merda. E ele ignorou o professor corrigindo. falando lá na frente. Tipo, por que ele ignorou? O que ele achou que era aquilo? De uma distração pra ficar mais difícil? Tipo, dirigir é difícil. Imagina a galera corrigindo as provas. Nossa. É isso, essa é a história de hoje, do erro do meu amigo que não passou a prova. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the Frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at Lululemon.com. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. Tô errado por não ter ido ao baile de formatura do meu filho? Sou homem cis, hétero, 44 anos, casado há 22 anos e tenho 2 filhos. Achei massa que ele é consciente, né? Awake. Cis hétero. Meu filho mais velho nasceu designado do gênero feminino, mas hoje se identifica como gênero não binário e adotou um novo nome. Desde cedo, eu e minha esposa percebíamos que havia algo diferente nele e sempre o apoiamos. Quando ele tinha cerca de 14 anos, se assumiu lésbica e, embora minha esposa tenha demorado um pouco para aceitar, foi um processo relativamente tranquilo. No entanto, a revelação sobre a identidade de gênero, que veio quando ele tinha 17 anos, foi bem mais difícil para nós dois. Na época do baile de formatura do ensino médio, minha esposa estava passando por uma depressão grave. Ela tem uma doença psiquiátrica séria e eu ainda estava tentando lidar com essa questão da identidade de gênero. Para ser completamente honesto, eu ainda não estava, entre aspas, pronto para ver o nosso filho, que nasceu filha, vestindo um smoking em vez de um vestido de baile. Usei a depressão da mãe como desculpa para não ir, dizendo que seria melhor ele aproveitar com os amigos sem a gente por perto, já que a mãe não estava bem. Mas no fundo, eu sei que ele percebeu que essa era só uma desculpa. A verdade
verdade é que eu tinha muita dificuldade em lidar com o fato de que ele não se identificava mais com o gênero feminino. Não conseguia ir ao baile porque ainda não estava pronto para aceitar plenamente a identidade dele. Hoje a situação é diferente. Estamos muito mais confortáveis com a identidade de gênero e o nome dele. Levou um tempo, mas agora o chamamos pelo nome masculino e o amamos exatamente como ele é. No entanto, há 4 anos, na época do baile, eu nem conseguia dizer o nome masculino sem dificuldade. Embora nunca o tenhamos reprimido ou pedido para ser algo diferente, pedíamos tempo para processar tudo. Ele, com muita paciência, nos deu esse tempo. Agora, olhando para trás, eu percebo que não se tratava de eu estar, entre aspas, pronto ou não, mas sim de apoiar o meu filho no momento em que ele mais precisava. Eu deveria ter enfrentado os meus próprios sentimentos, sem deixá-los interferir no apoio que ele merecia. Quanto à mãe, eu pedi para ele esperar que ela melhorasse da depressão antes de contar sobre a identidade de gênero, e ele respeitou isso. Hoje eu consigo escrever o pronto, entre aspas, porque eu sei que não diz respeito a mim. Eu deveria somente tê-lo apoiado e lutado com os meus sentimentos sem magoá-lo. Enfim, tô errado por não ter ido ao baile de formatura do meu filho porque eu não estava, entre aspas, pronto para lidar com a identidade de gênero dele? Ai, ai. Caramba, mas que bonito tudo isso que você escreveu, porque você parece estar muito consciente das coisas, né? Você não me parece chateado ou irritado com essa situação, você não aponta dedos, você sabe, você parece que você já pensou muito nisso, você veio com a sua própria resposta, assim. Eu acho muito difícil dar um veredito nessa história que tem tanto sentimento, né? Tem tanta coisa. Eu acho que é muito difícil dizer se você tá certo ou errado, porque você pediu um tempo e o seu tempo é seu e tem o tempo das outras pessoas. Pra mim, eu nem tem muito o que dizer, sinceramente. Eu acho que talvez a gente entregue aqui uma carteirinha assim meio dúbia. Por quê? Eu acho que quando a gente tem os nossos processos de entender uma situação, a gente tem que respeitar mesmo. Eu acho que é o nosso processo de entender uma situação. Você coloca aqui que você não foi de maneira alguma, enfim, violento ou reativo a essa situação. Não foi isso, então que bom, porque é uma situação super delicada. Então, acho que nesse sentido, você respeitou o teu tempo, você comunicou esse teu processo. E que legal, que bom. Ao mesmo tempo, é uma carteirinha do Clube do Erro, porque, infelizmente, a gente tá muito atrasado em relação a isso, no mundo como um todo, como coletivo. A gente não tinha que ter esse processo para poder aceitar quem as outras pessoas são, né? Tipo, uma pessoa não binária, uma pessoa trans, ela tinha que ser imediatamente acolhida pela sociedade. Eu acho que os processos existem. Nada é imediato. Assim como uma pessoa que transiciona tem o processo de reconhecimento, de afirmação e, sabe, de redescoberta inteira, as pessoas que estão à volta, é importantíssimo você entender que elas também vão passar por um processo. Eu acho muito difícil, assim, na vida, você querer vir com uma decisão sua e achar que todo mundo tem que engolir rapidamente. Uma coisa é desrespeito, uma coisa é violência, uma coisa é, sabe, exclusão social, uma coisa, sabe, coisas, sabe, ações reativas negativas. Exatamente, né? você reagir negativamente. Outra coisa é você pedir um tempo pra você entender. Sim. Porque você lida com uma pessoa de 17 anos que é de um jeito, e aí ela transiciona e ela vem com outras respostas e outros pedidos e outras coisas, e eu acho importantíssimo esse tempo de entendimento. Eu entendo a culpa, eu entendo mas eu acho que nada é imediato. Tudo que tem a ver com expectativa e relação humana tem um tempo quando muda, sabe? Então, assim, eu entendo o ideal da vida e tal, mas não é assim na prática, nunca é assim. Eu super concordo com você, e esse era o meu primeiro ponto. Eu acho que você respeitou o teu processo. Agora, eu acho que hoje não é assim, porque essa discussão sobre uma transição ainda está defasada no nosso país. E eu acho que as pessoas teriam esse processo de compreensão muito mais rápido se a gente tivesse avançado nessas discussões enquanto sociedade. Percebe? Com certeza. Porque eu acho que é uma transição que a gente daqui pra frente tem que começar a olhar com tanta naturalidade quanto qualquer outro processo de mudança, de escolhas, de ser quem se é. Eu acho que a gente tem que responder
daqui pra frente com muito mais respostas afetivas e acolhedoras do que com um processo de, por exemplo, afastamento num dia tão importante, que é o baile de formatura. A minha resposta é só sobre a compreensão que essa pessoa que mandou a história já tem, que é, esse dia, especificamente, que era o baile de formatura, pra mim era um gesto de afeto. Sim, independente de como é o nome e qual é E qual é a roupa que ele vai estar usando no dia. Eu fiquei com isso. Eu acho que é aquela... Se eu encontrei um lugar de ficar emocionada na história, foi esse lugar, assim, do tipo... É uma pessoa que sente culpa por isso, provavelmente, porque não parece, hora nenhuma, que o afeto e o amor é questionado nessa relação. Existe, né? Sabe, até essa coisa do tempo e tal, não é um tempo que questiona, será que eu ainda amo? Não, será que eu ainda... O que será que eu consigo lidar? Não sei, não é o afeto, compreende? Não é... Exato. Não, hora nenhuma, a relação de apoio e afeto foi questionada, mas a ausência nesse dia pode marcar como se não estivesse lá apoiando e entregando afeto. Porque é um dia simbólico, né? A formatura. E ao longo da história dá pra ver que não foi esse o motivo do movimento, mas eu entendo o mal-estar continuar pensando, poxa, eu não queria que simbolicamente esse movimento tivesse sido entendido assim. Que pena que não pôde ter sido apenas vou apoiar a pessoa que eu mais amo. Tipo, ainda não sabendo lidar com a situação, vou apoiar a pessoa que mais amo, que veio de mim e que vou lá apoiar. E vou lá, tá sentado, porque o momento era do filho, né? O momento não... Sabe? Então, nesse lugar, eu entendo o sofrimento de não ter deixado o amor falar mais alto. Mas eu acho que é uma decisão afetiva você respeitar o seu tempo. É uma decisão acolhedora você respeitar o seu tempo. E às vezes o seu tempo vai ser um tempo que vai diferente, justamente pegar o dia da ruim. formatura. Então, Às vezes, porque assim, eu acho realmente assim, às vezes, pra esse pai ir na formatura e lidar com aquela situação que ele tava com medo, que ele tava com, né, cheio de expectativas, ele percebeu que ele não tava pronto pra lidar com aquilo, e ele, às vezes, se ele tivesse ido, ele teria feito ainda pior. Ele teria ido chorado, ficado chateado, não ia tratar bem o filho. Cara, ele respeitou um limite muito claro dele, que era, eu acho que eu não tô pronto pra viver isso agora. Eu sou do time que quando eu sei que é uma coisa que importa muito pra outra pessoa, quando eu não tô confortável, algo assim, eu costumo me forçar a ir. Eu acho que isso era uma opção. Se força a ir, vê como você vai reagir, porque ele também tava sentindo as coisas antes de ver. De fato, às vezes ele ia chegar na hora e ia ser maravilhoso. Mas eu acho que é isso. Às vezes era justo você se forçar, mas você não se forçou porque você respeitou um tempo que era teu, cara. Por isso que eu digo que eu acho que é uma carteirinha dúbia. Porque, por um lado, eu entendo toda essa análise de você respeitar o teu processo. Só que eu acho que essa é uma situação que a gente tem que olhar com outro olhar. Que eu acho que é a camada social dessa discussão. Eu acho que a gente tá atrasado nessas respostas afetivas em relação a pessoas trans. Eu sinto que a gente precisa se colocar obrigatoriamente num lugar muito mais afetivo e acolhedor para responder, porque a gente está atrasado. É quase aquela discussão assim, vocês já devem ter visto essa imagem, que é sobre desigualdade. Tipo, tem duas pessoas tentando olhar por cima de uma cerca. Já vi. Entendeu? Já vi. Uma pessoa é um pouco mais alta, ela consegue já olhar a cerca. A outra pessoa é mais baixinha, não tá conseguindo olhar por cima da cerca. Pra pessoa que já tá quase conseguindo enxergar a cerca, você dá um banquinho menor. Pra outra, você dá um banco maior pra ela conseguir enxergar a cerca. Eu sinto que nessa discussão, a resposta pra essa situação, se fosse uma discussão normal de relação de pai e filho, tô num processo meu, vou respeitar. Por exemplo, vou te dar esse exemplo aqui. Eu, no aniversário da Nina esse ano, eu tava mal no dia do aniversário dela. Eu respeitei o meu tempo, o meu processo. Eu deveria ter ido? Eu deveria ter ido. Depois a gente discutiu sobre isso. Mas eu respeitei o meu tempo. Eu não fui. Essa é uma discussão normal sobre uma situação normal. Respeitei o meu processo. Agora, numa situação em que é uma discussão social, eu acho que a gente tem que entregar hoje
mais afeto. Ele tinha que Percebe? ter se forçado aí. É um banco que a gente tem Entendi. que botar que é um pouco maior. Porque é mais simbólico Sim, que isso- esse pai esteja lá e isso- tem as fotos e tal. sim, É um isso. peso maior. É um peso porque maior é ele tá uma- presente nesse dia, você É uma entende? coragem, é uma coragem diante do mundo, de se colocar, de se Isso. apresentar Sim, num sim. lugar de muito holofote, que é a formatura. E a presença, ela significa muito mais. Exato. Muito mais. E Porque como é esse um pai nunca peso. questionou o afeto, o amor, Isso. a longo prazo seria lindo ter esse pai lá, nem que fosse uma foto e o resto tá ali sentado lá no fundo. Sim. Mas assim, nem que não fosse, esse maior celebração do mundo. Isso é o sonho. Mas assim, É. a presença realmente, Faz ela a significa diferença. muito mais. Ela E fala é- muito mais. Sim, E a total. longo Isso prazo no ele não ia se âmbito- arrepender, porque ele ama de Porque toda ele forma. ama, e ele aceitou, tinha ele certeza entendeu Sim, esse total, processo. total. E esse dia ia fazer parte desse processo pra ele também. E aí a minha parada a minha análise vem nesse sentido. Eu só tô dando essa opinião porque eu acredito que esse é um posicionamento ético em relação a uma situação social que a gente tá muito atrasado enquanto sociedade. Eu acho que as respostas pra essas discussões de pessoas não binárias, de pessoas trans, sempre tem que ser no maior afeto. Sim, entendeu? A total. gente precisa entregar Total. mais afeto. Eu acho que E é é por isso que, assim, com todo o afeto do mundo também pra esse pai, porque muito bonito você ter escrito essa história pra gente, porque eu entendo que essa história também é uma compreensão sua do teu processo e que é de muito afeto. Você escrever essa história pra gente é de muito afeto também. E vai ser um exemplo pra outras pessoas, outros pais que vão passar por esse processo. Sim. E a minha resposta que eu dou pra outras pessoas que de hoje em diante estejam passando por esse processo é: poxa, entreguem mais afeto. Entendam que essa não é uma situação sobre a gente, é sobre uma questão social. E hoje em dia a gente tem que entregar mais afeto pra essas questões. É, Essa eu é a acho minha que- opinião. Eu sabe? acho isso super correto, eu acho que faz todo sentido, assim. E eu acho, é que realmente eu entendo que as questões sociais e as pautas são urgentes, mas eu também não deixo de lado em nenhum momento o sentimento humano em relação a todas essas coisas, a expectativa que a gente tem diante da nossa família, nossos filhos, nossos pais, sabe? Isso tudo existe, não dá pra passar por cima disso, não dá pra gente querer também salvar o mundo e agir sempre corretamente, porque nós somos humanos, a gente traz 1 milhão de sentimentos dentro da gente. A questão é, depois de debater isso tudo, o que fica é que em um processo, eu acho que a gente pode falar especificamente de, mudança de gênero e todas essas coisas, mas eu acho que serve para várias coisas. Só que especificamente disso, o que importa vale nesse processo sempre ultrapassar os seus limites para acolher a outra pessoa, porque é um processo muito, muito difícil e muito, muito complexo e de muita desidentificação com tudo na sua vida. Dúvidas, E muito né? desafeto, sabe? Muito preconceito, muitas coisas muito difíceis de passar. Então, o caminho do acolhimento sempre é o melhor caminho. O caminho de você bancar aquela decisão e por mais que seja difícil, não vai deixar de ser difícil. Essa aqui é a parada. É difícil. Isso é uma validação. Pra todo mundo é difícil. Mas, sempre que tiver em dúvida, escolha o caminho do sim, do afeto, acolhimento, sabe, de você reafirmar o amor por aquela pessoa, de você reafirmar que você tá ali com ela, porque já é difícil pra caralho pra ela. Então, eu sei que você não tava pronto, você tem direito de não estar pronto. Tudo certo. Mas, a partir do momento em que você se viu nessa decisão, sempre escolha o caminho do amor. Sempre escolha o caminho de estar lá pro seu filho. Até porque a dúvida do amor não existia nessa história. É. Eu acho que... Eu acho que no final das contas a minha opinião é tudo bem você levar um tempo para digerir uma mudança, assim como a própria pessoa que está passando por uma mudança também teve o seu tempo, também tem um momento seu, mas eu acho que você errou porque eu acho que valia a pena dar uma pausa do processo para ir até lá, porque como não havia dúvida do amor, que o amor te guia até a formatura. E depois você continua o seu processo, mas entendendo que, assim, não era uma decisão que ia fazer você se arrepender. E eu acho que isso estava bem claro, na verdade, o tempo inteiro. Sim. E então eu acho que errou porque eu acho que valia a pena nessa hora, ao invés de acessar o preciso entender tudo isso, acessar só amo. Então irei. Preciso demonstrar o meu afeto. Amo, irei. Sim. Irei por ele, pelo Irei meu porque afeto. a gente sabe que é um momento importante, haverão fotos e algum dia a gente Sim. pode dizer, nessa época eu
eu nem tinha absorvido e compreendido tudo que eu compreendo hoje. Coragem. Mas que bom que a gente tem essa foto. Que bom. Coragem Junto. pra ir, coragem pra enfrentar. Às vezes você vai chegar lá e você vai se surpreender. Às vezes vai ajudar no seu processo de estar pronto. Também. Total, É possível. total. É possível. Mas é isso. Bem-vindo isso. ao Clube do Erro e obrigada por essa história bonita. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na plataforma de áudio. A gente quer ler tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar sua história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá. Manda sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa. @Clube do Erro, porque a gente vai dominar o mundo. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.